Ciência Exato! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui. E hoje nós vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre evolução. Isso mesmo. Vamos antes contextualizar algumas teorias evolutivas e falar sobre os principais pensadores sobre o assunto. Além disso, vamos fazer uma questão muito interessante que caiu no Enem, que é muito legal, e então a gente vai ter essa aprendizagem formatada. Sem mais delongas, vamos lá. Evolução. Introdução. As variedades dos seres vivos em nosso planeta fascinam a humanidade ao longo de toda a história, de acordo com várias explicações científicas. Essa enorme variedade de espécies é o resultado de processos de transformação e adaptação que constituem a evolução biológica. Algumas ideias muito interessantes são as ideias que diz respeito ao fixismo e as ideias que diz respeito ao evolucionismo. Para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, enquanto para os evolucionistas, as espécies se modificam ao longo do tempo. Ou seja, para os fixistas, uma borboleta que era a mesma borboleta há séculos, milênios atrás, continua a mesma borboleta hoje. Já para os evolucionistas, não, essa borboleta pode mudar, pode evoluir de acordo com as necessidades do ambiente. Algumas teorias interessantes do fixismo. É uma doutrina ou uma teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo propunha que todas as espécies são feitas por poder divino, haviam sido criadas como são e permaneceriam assim, imutáveis, por toda a existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas nas suas descendências. Algumas teorias fixistas são o criacionismo, que é o Deus como criador de todas as espécies. O espontaneísmo, que é os seres vivos se originam de matéria inerte em condições especiais. E sobre o catastrofismo, que é a evolução por meio de catástrofes causadas por intervenção divina. Exemplo, o dilúvio. Sobre o evolucionismo. Estudos de origem das espécies e modificações sofridas ao longo do tempo. Algumas teorias evolucionistas. Carl Linneu, em 1787, criou um sistema taxonômico. Já Erasmus Darwin fez a variação do ambiente provocar variações nos organismos. E Jean Lamarck criou a lei do uso e do desuso pela transmissão das características. Charles Darwin propôs a seleção natural e a sobrevivência do mais forte. Gregor Mendel fez a genética, propôs a genética e a hereditariedade. Hugo de Vries, teoria da mutação, que explica as variações genéticas. E o teorema de Hardy-Weinberg, em uma população grande, cruzamentos aleatórios e na ausência de fatores evolutivos, não haverá mutações. As principais teorias evolucionistas. Nós temos Lamarck, com seu lamarquismo, e Darwin, com seu darwinismo. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, nasceu em 1º de agosto de 1744, na cidade de Besançon, na França. Morreu no ano de 1829 em Paris, também França. E Lamarck foi um dos pioneiros do evolucionismo com a sua teoria do uso e desuso. Vamos detalhar um pouquinho agora. Lamarck defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na sua escala natural. A teoria da evolução elaborada por Lamarck em 1809 evidencia dois princípios: a lei do uso e do desuso e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Também temos as mudanças do meio ambiente, provoca alterações nos organismos. Lei do uso e do desuso. As partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se e as que não são utilizadas atrofiam.
Um exemplo, olha aqui na imagem. Com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato desenvolveu membrana entre os dedos, pois assim facilita no nado. Outro exemplo aqui, ó, sobre a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. As características que um organismo adquire ao longo da sua vida, pelo uso e pelo desuso, são transmitidas para a sua descendência. Um exemplo, os espinhos. Os espinhos adquiridos pelos cactos durante sua evolução são transmitidos para gerações futuras. Lamarquismo. Segundo Lamarquismo, a girafa, pelo hábito de se alimentar com folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado. Essa mudança teria sido transmitida para gerações seguintes. Então a girafa fazia um esforço para se alimentar das árvores mais altas, com isso seu pescoço crescia e ela conseguia sobreviver e transmitia a sua genética. Críticas ao lamarquismo. A lei do uso e do desuso não é verdadeira em todas as situações. E os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não o seu material genético. Ou seja, não são transmitidas para a sua descendência, que a descendência necessita da genética daquele indivíduo. Já vamos falar sobre o segundo pensador da evolução, que é Charles Darwin. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, na Inglaterra, e morreu em 12 de abril de 1882, em Down, Kent, na Inglaterra. Estudou medicina e teologia, mas foi na botânica e na geologia que obteve um reconhecimento. Darwin viajou pelos 5 continentes a bordo do Beagle. Percorreu o mundo todo coletando fósseis animais e de plantas. E após 20 anos, publicou um livro chamado A Origem das Espécies, que serviu de base para provar a sua teoria. Aqui a viagem do Beagle de Darwin. Algumas cidades que ele percorreu. Ele percorreu por Pyrmont, Tenerife, Cabo Verde, Bahia, Rio de Janeiro, Montevidéu, Ilhas Falkland, Valparaíso, Lima, Galápagos, Tahiti, Nova Zelândia, Sydney, Hobart, King George Sound, Ilhas Coco, Mauritius, Cidade do Cabo, Bahia e Açores. Darwin percorreu num navio o mundo todo, pelos 5 continentes, conseguindo informações para publicar o seu livro. Essa viagem ocorreu entre 1831 até 1836. Sobre o darwinismo. Os aspectos principais do darwinismo são: as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. Os mecanismos de modificação é a seleção natural. Indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. Assim, ao longo de gerações, a atual seleção natural sobre os indivíduos melhora e mantém o grau de adaptação ao meio. Darwin era altamente experimentalista, ou seja, ele fazia várias experiências. Iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem a evolução. Alguns fatores que influenciaram a sua obra foram os dados bibliográficos colhidos nas viagens aos trópicos, os dados geológicos de Lyell e os dados demográficos de Thomas Malthus. Durante a sua viagem na Argentina, Darwin encontrou fósseis de mamíferos já extintos e observou que eram muito semelhantes aos atuais. E percebeu que, dentre os atuais,
Também havia diferenças dependendo do local onde eram encontrados. Segundo Darwin, existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chances de alcançar o alimento alto, sobreviviam, deixando semelhantes. Já as de pescoço curto, não. Elas não conseguiam sobreviver, logo não passava sua genética adiante, e assim não nasciam mais girafas de pescoço curto. Somente nasciam mais girafas de pescoço longo. Vamos aqui para uma pequena comparação entre o lamarquismo e o darwinismo. Lamarquismo, o esforço conduziu ao crescimento dos pescoços das girafas e essa característica foi passada adiante. Já o darwinismo, não. As girafas de pescoço mais comprido conseguiam se alimentar melhor que as outras e, como tal, deixavam mais descendentes. Lamarck propunha uma evolução linear. Darwin propunha uma evolução ramificada, ou seja, várias ramificações. Lamarck dizia que o meio gera variação. Darwin, o meio seleciona uma característica que já apresenta uma variação. Vamos aqui a algumas críticas ao darwinismo. Na época que Darwin sugeriu a sua teoria evolucionista, foi muito criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas. Muitas charges foram criadas para desqualificar Darwin e sua teoria. A teoria de Darwin passa a ser aceita pelo ramo científico apenas no século XX, depois de descobertas do Gregor Mendel sobre a transmissão hereditária de caracteres. E somente em 1997 a teoria recebeu a anuência do representante máximo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. Vamos aqui a algum exercício. Esse exercício foi proposto no Enem de 2014. Olha só. Questão. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... Vamos aqui ler a questão de novo, olha só, para entender. De que cientista ele está dizendo aqui? Ó, para esses cientistas. Voltando na questão, diz, ó, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Ou seja, a ideia de que a humanidade é o ápice, ela não é compartilhada para muitos cientistas. E para esses cientistas, a compreensão do processo baseia-se em quê? A pergunta é essa. Fazendo a interpretação da pergunta, agora a gente vai para os itens. A. Modificação das características. B. Incremento no tamanho corporal. C. Complexificação do seu sistema. D. Melhoria dos processos e estruturas. E. Especialização para uma determinada finalidade. Bem, pessoal, é o seguinte. Nesse caso, está fazendo em consideração a temática de evolução. Amplamente divulgada pelos cientistas, acreditam na evolução de Darwin. A evolução de Darwin propõe que a evolução tem a seleção natural e as espécies vivem e têm influência do meio. No entanto, outras espécies podem ter seleções diferenciadas. Assim, o que acontece? Existem várias ramificações, cada ramificação levando a uma espécie específica. Nesse sentido, como há várias ramificações, essas ramificações são muito dispersas. É uma árvore de ramificações. Uma leva para as aves, outra leva para os peixes, outra leva para os mamíferos, outra leva para os répteis. Então, por ser uma árvore com diversas ramificações, não há um topo, um ápice que una as outras.
Então, os cientistas acreditam nisso. Por não haver um topo, um ápice, a espécie humana não é o topo da evolução. Por conta que, na ramificação dos répteis, existem outras espécies que estão lá no topo daquela ramificação. Mas na ramificação do réptil tem outra ramificação que leva a uma outra espécie, que é a espécie atual, vivendo nos dias de hoje. Então, o ser humano não é o topo da evolução, porque tem várias ramificações. Então, essas ramificações são devidas às mudanças das suas características. Já que há mudanças, os cientistas acreditam nisso. Por isso, a resposta correta da questão é o item A, modificação de características. Tranquilo? Bem, então nós vamos estar encerrando por aqui, mas antes vou deixar um quiz aqui para você. Responda aí nos comentários o que você achou deste conteúdo. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!